Bom dia, meninos! Nós estamos aqui para continuar o nosso PET, né? PET 3, e nós vamos tratar agora dos tecidos. Na semana passada nós vimos as células e hoje, então, nós vamos ver os tecidos. O que são tecidos? Tecidos é um conjunto de células que são semelhantes e que se diferenciaram para realizar uma determinada função. Então, entre os tecidos existem vários tipos e vários tipos de células que vão formar cada tipo de tecido do nosso corpo. Então, nós temos o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial, ele é formado de células justapostas, quer dizer, células bem próximas umas das outras, porque elas vão formar o tecido da pele, por exemplo. E através da nossa pele não podem passar poeira, não podem passar micro-organismos, né? Então as células têm que ser muito perto uma da outra e não pode ter substâncias entre uma célula e outra, né? Então a função do tecido epitelial, ele é função de revestimento da superfície externa do corpo, que é a epiderme, que é a nossa pele, das cavidades corporais internas, a mucosa da boca, do útero, a mucosa anal, o revestimento dos órgãos, então a pleura, que é o revestimento do pulmão, o pericárdio, que é o revestimento do coração, né? Então são estruturas que vão proteger os nossos órgãos. Então a função do tecido epitelial é a proteção e o revestimento, formando a pele. A secreção, que é a parede do estômago, né? Ela, além de revestir o estômago, formar o órgão do estômago, ela produz o suco gástrico, que vai ajudar na digestão. A secreção e absorção de substâncias, que é feita pelos intestinos, e a impermeabilização, que é feita pela urina, bexiga urinária, né? Que vai conter a urina e não vai permitir que essa urina entre em contato com as nossas células. O tecido epitelial, ele existe de dois tipos. É o tecido de revestimento e o tecido glandular. O tecido de revestimento forma os epitélios, que são formados de uma ou mais camadas de células com diferentes formas e pouco ou quase nenhum tipo de líquido intersticial, que é uma substância entre as células, e vasos sanguíneos, tem pouco vaso. Então ele é classificado em epitélio simples, quando cobre os órgãos, epitélio estratificado, que cobre o corpo, a nossa pele. Por que estratificado? Porque ele tem várias camadas. O epitélio pseudo-estratificado, que é presente na traqueia, nos brônquios, né? Ele já é estratificado, mas é epitélio simples, mas ele é mais grosso, vamos dizer assim, mais espesso do que o epitélio simples. Então, por isso, ele é classificado como pseudo-estratificado. O tecido epitelial glandular também é formado por células muito unidas, formadas por uma camada só que tem a função secretora de glândula, a função de produzir hormônios, produzir substâncias que vão ser liberadas na corrente sanguínea para agir em determinados órgãos do nosso corpo. Então, nas imagens, aqui nós temos o tecido epitelial, o epitélio simples, que pode ser pavimentoso, que ele é mais fino, observem bem. O cúbico tem as células mais fechadinhas. O prismático, que tem a célula semelhante a um prisma, né? O pavimentoso, o estratificado, o pavimentoso já é mais espesso e tem várias
várias camadas de células, vocês podem observar. O cúbico também, né? Podem observar que aqui tem 2 camadas de células. E o prismático, que tem várias camadas de células. Então, a primeira, a segunda, a terceira aqui. E o tecido glandular, que forma as glândulas. Então, as glândulas podem ser endócrinas ou exócrinas. Endócrinas, aquelas que têm secreção interna, que vão liberar as suas secreções direto na corrente sanguínea. E as glândulas exócrinas são glândulas que possuem um canal por onde sai a secreção que elas produzem. Então, a glândula salivar, a glândula do estômago, né? O tecido conjuntivo é um tecido que tem a função de sustentação, de preenchimento e de transporte de substâncias. Ele é formado de fibras formadas por 2 tipos de proteína, colágeno e elastina. As células são de diversas formas, tamanhos e funções. Então, o tecido conjuntivo, ele engloba vários tecidos. Então, entre eles, tecido adiposo, que é o tecido também que forma as gorduras. Ele tem a função de fazer o isolamento térmico do corpo, o armazenamento de energia e a proteção contra impactos. Então, olha, as gorduras, elas estão localizadas no nosso corpo, logo abaixo da pele, agindo como isolante térmico. Então, não vai deixar que o nosso corpo entre em equilíbrio com o ambiente, né? Então, o nosso corpo tem que manter a temperatura de 36 graus. E então, as gorduras vão ajudar nessa temperatura. O armazenamento de energia é a gordura que vai armazenar, vai reservar uma quantidade de energia no nosso corpo, além de proteger contra impactos. Os nossos órgãos, além de ser revestido por tecido epitelial, eles têm uma camada de gordura para proteger esses órgãos. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem uma consistência firme e flexível. Tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele é firme, mas é flexível. Tem a função de sustentação, de revestimento e amortecimento. Por exemplo, sustentação. Ele está localizado no nariz, na orelha, na extremidade dos ossos, né? Revestindo os ossos, para evitar o atrito entre os ossos quando a gente se movimenta. Então, ele faz a função de revestimento dos ossos e, ao mesmo tempo, amortecimento. Ele existe muito na coluna vertebral, que é onde ele vai evitar que as vértebras se abalem conforme o movimento do nosso corpo. O tecido ósseo, ele já é um tecido mais compactado, quer dizer, mais firme do que a cartilagem. Então, ele tem a função de sustentar o nosso corpo, além de proteger alguns órgãos, como o cérebro, o coração e os pulmões, né? Que estão dentro da caixa torácica e o cérebro da caixa craniana. O tecido conjuntivo sanguíneo, ele vai ser formado pelo plasma e algumas células, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Cada uma tem a sua função. As hemácias transportam sangue, os leucócitos fazem a defesa do nosso organismo e as plaquetas vão entrar em ação quando nós sofrermos um acidente e porventura a gente se machucar, né? Quando a gente se machuca, o sangue logo escorre, mas ele logo coagula, então coagula com a ajuda das plaquetas. Então, o sangue, ele tem a parte líquida e tem a parte de células também. O tecido muscular.
O tecido muscular, ele forma, como o próprio nome indica, os nossos músculos, né? São células alongadas, especializadas em contração. Então, elas vão se movimentar, permitindo que o nosso corpo se movimente. Ele é dividido em tecido muscular liso, de contração involuntária, que não depende da vontade. Tecido muscular esquelético, que tem contração voluntária, quer dizer, depende da nossa vontade. E o tecido muscular cardíaco, que é de contração involuntária, que não depende da vontade. O tecido muscular liso, ele está presente no tubo digestório, né? No estômago, no intestino. O tecido muscular esquelético está ligado aos ossos, vai permitir o movimento dos nossos braços, das nossas pernas, do pescoço, né? E o tecido muscular cardíaco, como o próprio nome indica, está presente no coração. O tecido nervoso. O tecido nervoso é formado de células nervosas. São os neurônios que vão transmitir os impulsos nervosos. Então, estão presentes no tecido nervoso os nervos, no cérebro e na medula espinhal. As atividades. No corpo humano, o tecido pode ser encontrado, por exemplo, nas orelhas e em diversas articulações entre ossos. Ele desempenha nessas estruturas a sustentação e a facilitação dos movimentos. Qual tecido abaixo completa a linha pontilhada? Tecido presente nas orelhas e em diversas partes das articulações são o tecido cartilaginoso. Número 2. Assinale a alternativa correta. Todas as células apresentam o mesmo formato. Não, cada uma apresenta um formato de acordo com a função que vai exercer. Células só são encontradas em animais, também não, né? São encontradas nos vegetais, nas bactérias. Todos os seres vivos possuem muitas células, também não. Existem seres unicelulares e seres pluricelulares. Letra D. As células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para garantir sua sobrevivência. Esta é a alternativa correta, né? A letra D. Número 3. Desenhe a célula do tecido nervoso, indique seu nome e função. Então, a célula nervosa é o neurônio, tá aqui o desenho do neurônio, né? Transmite impulsos nervosos. Então, as estruturas do neurônio: o corpo celular, dentro do corpo celular o núcleo, esses filamentos finos são os dendritos, este mais grosso representam os axônios e essas camadas roxinhas aqui representam a bainha de mielina, que envolve o axônio e não é contínua para permitir o impulso nervoso. E aqui embaixo, novos dendritos para se comunicar com outro neurônio. Número 4. Células que exercem a mesma função e se reúnem para formarem tecidos. Dentre os vários tecidos, os vários tipos de tecidos, um deles forma a musculatura dos órgãos internos, como estômago, intestino, bexiga urinária, entre outros. Estamos falando do tecido muscular não estriado ou liso, né? O tecido que forma o estômago, o intestino. Número 5. Escreva as funções e desenhe os seguintes tipos de tecido conjuntivo. Cartilaginoso. Aqui eu coloquei só a função, né? O desenho vocês podem pesquisar em algum livro para tirar o desenho, tá?
cartilaginoso, sustentação, revestimento, amortecimento de impactos. Tecido ósseo, sustentação do corpo e podem acrescentar também a proteção de alguns órgãos. Sanguíneo, defesa do organismo e transporte de nutrientes. Adiposo, o isolamento térmico do corpo, o armazenamento de energia e a proteção contra impactos. Espero, pessoal, que vocês tenham entendido bem esta semana 3 e possam fazer um bom trabalho.